Já parou para pensar onde estão os jogadores que defenderam a seleção brasileira na Copa do Mundo de 1974? Aqueles homens que carregaram nos ombros a responsabilidade de manter o Brasil no topo do futebol mundial? Alguns se tornaram lendas, outros sumiram da mídia. E há aqueles cujas trajetórias terminaram de forma trágica. Hoje, você vai descobrir que fim levou cada um dos heróis de 74. Se você curte mergulhar nas histórias que mantêm viva a paixão pelo futebol brasileiro, como essa viagem pela seleção de 1974, inscreva-se no canal para acompanhar mais conteúdos que celebram nossos craques. Deixe nos comentários qual jogador dessa época te inspira e compartilhe com os amigos para juntos reverenciarmos o legado do nosso esporte. Capítulo 1. O contexto da Copa de 1974. Em 1974, o Brasil chegou à Alemanha Ocidental sob intensa expectativa. Como tricampeão mundial, o país carregava o peso de manter a supremacia no futebol. No entanto, a ausência de estrelas como Pelé e Tostão forçou uma renovação. Mário Zagallo, técnico vitorioso em 1970, assumiu o desafio de reconstruir a equipe, adotando um estilo mais tático e defensivo para enfrentar o futebol físico e organizado da Europa. A seleção misturava jovens promessas e veteranos experientes, buscando equilibrar talento e pragmatismo. Apesar das críticas, o Brasil alcançou o 4º lugar, perdendo para a inovadora Holanda de Johan Cruyff na segunda fase, antes de cair para a Polônia na disputa pelo 3º lugar. Essa campanha, embora sem título, marcou uma transição no futebol brasileiro, pavimentando o caminho para futuras gerações. Capítulo 2. Os Guardiões da Meta. Toda grande equipe começa com uma defesa sólida, e os goleiros de 1974 foram pilares dessa filosofia. Emerson Leão, Valdir Pérez e Renato formaram o trio de arqueiros que representaram o Brasil. Emerson Leão. Leão, titular absoluto, era um goleiro jovem e carismático, com reflexos impressionantes. Aos 25 anos, o jogador do Palmeiras defendeu a meta brasileira em todos os 7 jogos da Copa, com destaque para as defesas contra a Argentina. Após o Mundial, consolidou-se como um dos maiores goleiros do Brasil, atuando por Vasco, Grêmio, Sport e Corinthians. Encerrou a carreira em 1986 e tornou-se treinador, comandando grandes clubes e a seleção brasileira. Hoje, aos 76 anos, vive em São Paulo, dedicado a projetos pessoais e afastado dos holofotes. Valdir Pérez. Valdir Pérez, reserva em 74, não entrou em campo, mas sua trajetória é notável. Ídolo do São Paulo, conquistou 3 campeonatos brasileiros e foi titular da seleção nas Copas de 1978 e 1982. Após aposentar-se, trabalhou como treinador de jovens goleiros em Mogi Mirim. Faleceu em 2017, aos 66 anos, vítima de um infarto, deixando um legado de dedicação. Até seus últimos dias, era querido por sua humildade e paixão pelo futebol. Renato. Renato, terceiro goleiro, teve participação limitada na seleção. Jogador do Flamengo, era conhecido por sua técnica, mas ficou na sombra de Leão. Após a Copa, foi goleiro do Fluminense e Bahia, indo depois atuar nos Emirados Árabes. Atualmente, aos 74 anos, vive no município mineiro de Uberlândia, trabalhando como comentarista esportivo. Capítulo 3. A muralha defensiva. Com os goleiros garantindo segurança, a defesa de 1974 foi o alicerce tático do Brasil. Zagueiros como Luiz Pereira, Marinho Pérez e Alfredo Mostarda formaram uma linha sólida e versátil. Luiz Pereira. Luiz Pereira, zagueiro do Palmeiras, era conhecido por sua elegância e antecipação. Titular em 6 jogos, foi fundamental na campanha brasileira. Após a Copa, transferiu-se para o Atlético de Madrid, onde se tornou ídolo, conquistando a La Liga em 1977. Voltou ao Brasil, jogou no Flamengo e atuou como técnico e dirigente. Aos 76 anos, vive em São Paulo, participando de eventos esportivos e reverenciado por sua classe em campo. Marinho Pérez. Marinho Pérez, outro zagueiro titular, foi peça-chave no equilíbrio defensivo, destacando-se pela raça. Após a Copa, brilhou no Santos, Barcelona e Internacional.
conquistando títulos como o Brasileiro de 1979. Hoje, com 78 anos, vive em São Paulo, onde se dedica a projetos sociais e palestras sobre liderança no esporte, mantendo forte conexão com o futebol. Alfredo Mostarda. Alfredo Mostarda, reserva do Screte Canarinho, entrou na disputa pelo terceiro lugar contra a Polônia, substituindo Marinho Pérez, suspenso. Conhecido por sua seriedade, teve carreira sólida no Palmeiras. Faleceu em 1997, aos 50 anos, após complicações de saúde. Até seus últimos dias, viveu no Tatuapé, São Paulo, com a família, deixando um legado de dedicação. Capítulo 4. Os mestres das laterais. Na Copa de 1974, os laterais da seleção brasileira foram fundamentais na transição entre defesa e ataque, garantindo o equilíbrio tático. Suas atuações firmes refletiram a evolução do futebol moderno, em que a posição exigia não só marcação, mas também apoio ofensivo constante, sendo peças-chave no esquema da equipe. Zé Maria. Zé Maria, o Super Zé, era incansável na lateral direita. Ídolo do Corinthians, jogou 4 partidas na Copa, inicialmente como titular. Após o torneio, continuou brilhando no clube e, mais tarde, trabalhou como técnico e olheiro. Aos 76 anos, vive em São Paulo, participando de eventos esportivos e mantendo viva sua história no timão. Marinho Chagas. Marinho Chagas, o Bruxa, revolucionou a lateral esquerda com dribles e cruzamentos precisos. Titular em todos os jogos, foi um dos destaques do Brasil. Após a Copa, jogou no Botafogo e Cosmos, mas enfrentou desafios pessoais, incluindo o alcoolismo. Faleceu em 2014, aos 62 anos, devido a complicações de saúde. Seu legado como pioneiro da posição permanece vivo. Marco Antônio. Marco Antônio, reserva de Marinho Chagas, não entrou em campo na Copa do Mundo de 1974. Após a competição, destacou-se no Fluminense, Vasco e Bangu, conquistando títulos cariocas. Aos 74 anos, vive no Rio de Janeiro, onde organiza amistosos com ex-jogadores e mantém uma escolinha de futebol, inspirando novas gerações. Melinho. Lateral direito reserva, disputou 3 jogos, mostrando qualidade em cruzamentos que entrou para a história do futebol. Após a Copa, foi ídolo no Cruzeiro, conquistando a Libertadores de 1976 e no Atlético Mineiro. Aos 75 anos, vive em Belo Horizonte, onde é dono da academia Wanda Bambirra e comentarista no portal UOL e Super Esportes. Capítulo 5. O coração do meio-campo. O meio-campo de 1974 combinava força, criatividade e versatilidade. Jogadores como Dirceu, Ademir da Guia, Rivelino, Paulo César Carpegiani, Wilson Piazza e Paulo César Caju sustentaram o jogo brasileiro em meio a uma transição tática. Dirceu José Guimarães. Dirceu, meio-campista titular, disputou 6 jogos, destacando-se pela técnica. Após 1974, brilhou na Copa de 1978 e jogou em clubes italianos, como Atalanta e Napoli. Faleceu em 1995, aos 43 anos, em um acidente de carro no Rio de Janeiro, deixando um legado de talento e saudade. Ademir da Guia. Ademir da Guia, o Divino, teve poucas chances na Copa, apesar de estar no auge. Ídolo do Palmeiras, conquistou 5 brasileiros. Após se aposentar, foi vereador em São Paulo. Aos 83 anos, vive na capital paulista, cercado de carinho dos torcedores alviverdes e participando de eventos do clube. Roberto Rivelino. Rivelino, conhecido pelo chute potente, foi destaque em 1974, marcando 3 gols em 7 jogos. Após a Copa, brilhou no Fluminense e no Al Hilal, da Arábia Saudita. Hoje, aos 79 anos, é comentarista esportivo e lembrado como um dos maiores canhotos da história. Paulo César Carpegiani. Carpegiani, jovem promessa do Internacional, jogou 3 partidas. Após a Copa,
tornou-se treinador consagrado, vencendo o Mundial de 1981 com o Flamengo. Aos 76 anos, atua como comentarista e analista tático, compartilhando sua experiência. Wilson Piazza. Wilson Piazza, volante reserva, jogou 3 partidas. Ídolo do Cruzeiro, conquistou a Libertadores de 1976 e formou-se em odontologia. Aos 82 anos, vive em Belo Horizonte, onde atua como dentista, participa de eventos do Cruzeiro e apoia causas sociais. Paulo César Caju. Paulo César Caju, titular em 5 jogos, destacou-se pela habilidade. Após a Copa, brilhou no Flamengo e Grêmio. Aos 76 anos, vive no Rio de Janeiro, participando de eventos esportivos e atuando como comentarista esporádico, mantendo-se ativo no meio futebolístico. Capítulo 6. Os homens de frente. O ataque de 1974 trouxe jogadores de estilos variados, enfrentando o desafio de suceder mitos como Pelé, Jairzinho, Valdomiro, Leivinha, Edu, César Maluco e Mirandinha compunham a linha ofensiva. Jairzinho, o Furacão, foi titular em todos os jogos, marcando 2 gols. Após a Copa, jogou no Cruzeiro e Olympique de Marseille. Aos 80 anos, vive no Rio de Janeiro, onde treina jovens e participa de eventos esportivos, mantendo viva sua fama de 1970. Valdomiro. Ponta direita do Internacional, disputou 5 jogos, com sua velocidade marcante. Ídolo no Colorado, trabalhou com categorias de base após se aposentar-se. Aos 79 anos, vive em Porto Alegre, participando de eventos do Internacional e dedicado à família. Leivinha. Titular em 4 jogos, foi peça-chave com sua velocidade e técnica. Após a Copa, venceu o Brasileiro de 1974 com o Palmeiras e a La Liga com o Atlético de Madrid. Aposentou-se em 1979 devido a lesões. Aos 75 anos, vive em São Paulo, focado em negócios pessoais e família. Edu. Edu, ponta esquerda, jogou contra o Zaire. Ídolo do Santos, conquistou vários títulos pelo clube paulista. Aos 75 anos, vive em São Paulo, participando de eventos como o Domingo Esportivo Bandeirantes. César Maluco. César Maluco, reserva em 1974, não jogou, mas era conhecido por sua irreverência e oportunismo em campo. Brilhou no Palmeiras, Corinthians e Santos. Aos 80 anos, vive em São Paulo, participando de eventos do Palmeiras e mantendo-se como ídolo histórico. Mirandinha. Rápido, oportunista e raçudo, Mirandinha brilhou no São Paulo quando foi convocado para a Copa de 1974. Atuou como titular em 4 partidas daquele certame. Após o Mundial, sofreu grave lesão, voltou aos campos e foi campeão brasileiro em 1977. Encerrada a carreira, virou técnico. Hoje, vive em São Paulo, aguardando nova chance no futebol e apoiando os 3 filhos que seguiram a carreira do pai. Meio século depois, a seleção de 1974 permanece como um símbolo de resiliência e paixão. Suas histórias, de glórias e desafios, são celebradas por torcedores e historiadores, mantendo viva a memória de homens que honraram a camisa canarinho e ajudaram a construir a identidade do futebol brasileiro moderno. Se você é apaixonado por futebol e se emocionou ao relembrar a saga da seleção de 1974 e o paradeiro das eternas lendas, junte-se a nós para manter viva a história do esporte. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis como essa. Deixe seu comentário contando qual jogador ou momento mais te marcou e compartilhe com os amigos para celebrarmos juntos o legado do futebol brasileiro.